Mas vamos direto, vamos começando. Essa é a primeira aula da série de aulas informais que vamos estar fazendo até março, tá? Então, o que eu queria fazer hoje era falar justamente hoje sobre como que funciona o treinamento dentro do Sotoshu, né? Porque aqui no Brasil tem áreas onde está ficando, inclusive, dando certas confusões, né? Então eu tenho no meu blog, eu tenho um documento que chama-se A Ordem Monástica da Escola Sotoshu. Então nesse documento esse documento começou quando estava em São Paulo, no Zen do Brasil, com a Monge Coen, em 2005, tá? Então ela que deu o primeiro esboço, e desde aquela época aí foi colocado no site do Zen do Brasil, e depois eu acho que não tem mais, que eles mudaram totalmente o site, né? Mudaram de servidor, mudaram tudo, né? Mas desde então eu venho completando, acrescentando mais informações na medida que eu fico compreendendo melhor os detalhes sobre a estrutura do Sotoshu, né? Porque como vamos dizer tudo em japonês, né? Então a gente fica meio boiando com certas coisas. Bom, então no Japão o lega é chamado Zaike, e é um termo que significa literalmente fica em casa, né? E basicamente só se vai ter são equivalente ao paroquiano de uma igreja ocidental, tá? Poucos templos têm um Zazenkai, e os templos que têm Zazenkai, os encontros de um Zazenkai, que é grupo de meditação, seria tipo 1 ou 2 vezes por mês, tá? Porque os monges simplesmente não têm tempo como seres humanos, porque a atividade do templo já em si geralmente é tão corrido. Então porque a atividade historicamente, a atividade principal dos templos budistas eram justamente os funerais, os serviços memoriais. Então aqui historicamente você ficou meio acordo de que o shintoísmo cuidava dos assuntos lidados com a vida, que era, por exemplo, né, nascimento, casamento, as cerimônias dos aniversários, as bênçãos para a faculdade, para entrar na faculdade, todas essas tipos de coisas lidando com a vida. E nesse acordo de convivência, então o budismo tratava das coisas da morte. Então, né, o funeral, serviços memoriais, né? Então se tem a tradição, se tem serviços memoriais, por exemplo, os primeiros 49 dias, pode até ser toda semana uma cerimônia. Aí depois teria cerimônia de 1 ano, aí pode ter cerimônia de 3 anos, de 7 anos, 13 anos,
17 anos, 23 anos, 27 anos, 33 anos e 50 anos. E se chega a estar tendo cerimônia de 50 anos de falecimento de alguém da família, se considera que essa pessoa virou um protetor da família, uma espécie de kami, né? Uma espécie de deva, né? O semideus, mas um protetor da família, porque se considera que se a família conseguiu continuar, estar se reunindo em nome de fulano depois de 50 anos, então é um protetor. Está representando alguma coisa que está trazendo a família junto, né? Então é interessante esse pensamento. Então, deixa o Kelly para lá, né? Ele está lá, mas a aula está aqui, tá? Ele está lá, mas deixa ele lá, tá bom? Isso também é a nossa prática. Ok, voltando. Márcia, você pode tentar mandar mensagem para os outros que estão no Hangout, avisando o link onde estamos agora? Por favor. Que eu mandei convites, mas não dá para ficar atrás, né? Mas de achar o Zé que tentou entrar na aula, o Henrique também chegou a fazer o contato, tá? Muito obrigada. Ok, bom, continuando. Então, nessa tradição então, de serviços memoriais e funerários, também, além das famílias que vão para o templo fazer as cerimônias, algumas famílias que são membros desse templo trataram para que um monge do templo vai uma vez por mês na casa dessa família para fazer a recitação de sutras em frente do altar da família, na casa da família. Então, juntando essas funções, então realmente a vida dos monges japoneses pode virar muito, muito, muito corrido. Então, eles acabam tendo muito pouco tempo para ainda querer fazer zazenkai de noite ou de sábados, né? Então, na maioria dos templos, aqueles templos que oferecem zazenkai, ou encontros de zazen, geralmente 1 ou 2 vezes por semana. E com exceção desses que chegam a sentar zazen, no zazenkai, ou até a participar de alguns sessins, ou ir para outros templos fazer sessins, 99% dos membros dos templos são nem como paroquianos aqui, né? Então, para eles, o budismo é uma religião de conforto e não uma religião de autotransformação, né? É uma religião de moralidade, sim, né? De viver corretamente, mas é mais de conforto do que conforto no sentido de conforto para o sofrimento, entendeu? De confiar na vida, né? Então de dar o sentimento de paz para o povo, nem como as igrejas aqui, né? Então são poucos que vão querer se tornar, por exemplo, padres ou freiras. Então é sempre uma minoria que vão se aprofundar mesmo naquela religião, né? Então, aí consequentemente o que se vai ter do lego japonês, 99,9% dos legos japoneses vão ser paroquianos. Alguns
sim, vão receber Rakuso, receber os preceitos, mas isso sem fazer um curso, né, como aqui no Ocidente a gente faz. Então é outro relacionamento com o templo e com o monge, tá? Sim, vai ter aqueles que fazem parte da diretoria, vai ter aqueles que fazem parte do grupo das mulheres. Em muitos aspectos lembra bastante de qualquer igreja ocidental, né? E vai ter cerimônias grandes, periódicos, né, em 3, 4 vezes por ano. Aí o grupo das mulheres e o grupo dos homens ajudam a preparar o templo, montar o templo, preparar a comida para essas cerimônias, tá? Então, novamente, muito semelhante ao que acontece com a igreja aqui no Ocidente, né? Então, quer dizer, nós não vamos ter essa figura, vamos dizer, de praticante leigo, como temos aqui no Ocidente, né? Então, esse do praticante leigo ocidental, que é muito pouco conhecido ainda no Soto Zen japonês, não que não existe, mas é relativamente pouco conhecido. Porque, por exemplo, o que eu vi no mosteiro era que muitas vezes, quando vinha uma mulher japonesa leiga fazer angô, fazer prática no mosteiro, era porque ela estava querendo pedir ordenação, tá? Mas, então, aqui no Ocidente se criou uma nova figura, que é justamente o praticante leigo, que faz algumas das coisas que no Japão são funções reservadas exclusivamente para monges. Então é uma figura que não é nem monge e nem o simples paroquiano, vamos dizer. É uma figura diferente, né? Então, mas, por exemplo, aqui no nosso grupo, nós temos o simpatizante, então a pessoa que vem, mas ainda não assumiu compromissos, não assumiu mensalidades, né? Então, é uma pessoa que vem, né? Pode ser de vez em quando, pode ser até bastante frequente, mas que ainda não assumiu compromisso, mensalidade regular de praticante. Aí depois temos categoria chamada praticante, então pessoa que passou por uma cerimônia de ingresso na Sangha, assumiu o compromisso de... Não, aqui está um pouco diferente. Aqui está listando praticante, pessoa que já assumiu, por exemplo, mensalidade e um pouco mais de compromisso, então se conta mais com regularidade da pessoa, mas ainda não ingressou na Sangha. Aí depois nós temos o que nós chamamos de membro praticante, então ingressou na Sangha mesmo. E depois, aqui no Ocidente, para dar Rakuso, para dar, né, que é esse mini manto de Buda, então representa o manto de Buda, muitos centros de prática, inclusive aqui, pede para as pessoas passarem por um curso sobre os preceitos, estudando os preceitos, né? Alguns lugares falam um pouco dos preceitos e mais falam da história do budismo, os procedimentos, como oferecer incenso, essas coisas, e outros grupos, como o nosso, preferem falar muito sobre os preceitos e pouco sobre os procedimentos. Então são, né, abordagens. O que eu acho importante é realmente distinguir o que significa verdadeiramente os preceitos budistas
como que fica em relação, na comparação, por exemplo, com os 10 mandamentos do cristianismo, etc, etc, né? Porque se não estudar e realmente refletir a respeito, é fácil ficar interpretando os preceitos budistas como se fossem mandamentos dados por um ser superior, e que se não cumprir vai para um inferno e coisas assim, que não é assim. Então, feito o curso de preceitos, a pessoa pode optar a costurar um rakusu, então é essa peça, né? E, se quiser, passar por uma cerimônia chamada transmissão dos preceitos. Tá? Então, nesse caso, aqui a gente considera essa pessoa ser um monitor, então que ajuda, a gente começa a treinar, até para coordenar algum grupo, dar algumas orientações básicas, né? Mas alguns grupos ocidentais reconhecem uma figura de professor de Dharma Lego. Só que essa figura não é reconhecida pelo Soto Shu, pelo Soto Zen. E aqui eu prefiro não misturar tradições, não misturar estilos. Então eu prefiro manter a tradição Soto Zen japonês, em lugar de estar inventando figuras e ficando meio arriscando criar confusões, né? Então, bom, aí seguindo, aí entramos o que acontece na parte daqueles que se interessem pela ordenação. Então, o primeiro passo o primeiro passo, a pessoa sim entrar na Sangha como praticante Lego, cultivando a prática como Lego. Volta e meia recebe mensagem pela internet, alguém afirmando que quer se tornar monge, perguntando como é que funciona. E muitas vezes se decepciona quando não é, que eles podem simplesmente se mudar e vir morar aqui desde o começo, né? Receber alimentação e teto em troca de promessas de trabalho, quando nem conhece a pessoa, né? Sinto muito, a coisa não funciona assim. Então, primeiro é desenvolver a prática como praticante Lego, cultivar relacionamento com o professor, cultivar relacionamento com a Sangha e começar a pedir para receber a ordenação. Aí, novamente, tem grupos que têm posturas diferentes, tem grupos que até convidam pessoas a se ordenar, ou até que meio que cobram, né? Quando que você vai raspar a cabeça, né? Só que, pessoalmente, discordo com isso. Eu entendo que, tradicionalmente, a postura do Zen é bastante semelhante à postura dos mosteiros São Bento. Então, meio... Você quer ser monge? Você, né? E ir botando obstáculos, né? Testando a verdadeira motivação e a verdadeira vontade, né? Porque a pessoa que não está com motivação correta, ela vai acabar desistindo, né? Você vai botando obstáculos, desiste, né? E tá. Mas, então, virou postulante, aí em algum momento o professor vai autorizar a começar a costurar peça. Eventualmente
pode ser possível comprar um kessa ou costurado por outra pessoa, então paga, valoriza o trabalho dessa outra pessoa, ou encomendar do Japão, por exemplo, né? Mas tradicionalmente, se a pessoa puder costurar o seu próprio kessa, melhor. Aí, em algum momento, o professor vai marcar a data de ordenação. E não é incomum a pessoa ficar esperando. Pô, quando é que vai ser a minha ordenação? Até que vai pedindo, professor, quando é que vai ser a minha ordenação? E o professor, não sei. Né? Até que quando o professor considera que está pronto para receber essa ordenação. Aí, na ordenação monástica, que é chamado Shukke Tokudo, esse Shukke significa sair da casa, sair da família. Né? Aí vira, no primeiro nível, que é chamado Josa, nós traduzimos como noviço, porque realmente é um estudante de monge. Dá para comparar, por exemplo, com um seminarista no catolicismo, né? Então, a ordenação, vamos comparar com a matrícula do curso do seminário, né? E todo o período de treinamento como noviço podemos comparar com os anos de estudo dentro do seminário. É um estudante. No Japão, esse noviço nem teria permissão de estar falando nem A nem B com o público. Né? Ele estaria servindo, sim, né? Servindo chá, atendendo, mas dependendo do templo, nem tem permissão nem de bater papo sobre o tempo, entendeu? Quando eu estava no mosteiro, né, os primeiros anos, né, se por algum motivo, de repente eu estava conversando com alguém nos dias que vinha, por exemplo, o Zazenkai, pode crer, algum senpai logo chegava e cortava o papo, né? E não somente porque sempre tinha um monte de tarefas para fazer, mas porque estudante é estudante, né? Bom, então tem toda... E essa é a fase, de um lado, é a fase mais chata, porque é para provocar todos os sentimentos, vamos dizer, negativos, é para puxar os limites, então cansa, é normal se sentir escravo, é normal se sentir um capacho, né? Porque é a fase para trazer esse ego para fora, para que se comece a aprender a não se entregar no ego, né? E não ser controlado pelo ego, tá? Então, pessoalmente, eu acho muito complicado que aqui no Brasil recebeu a ordenação monástica, virou noviço, virou Josa, a turma já no mesmo dia vão trocando seus e-mails para monge fulano ou monges Beltrano, né? Não sei, né? Monge tal, monge X, né? Que tecnicamente não está errado, mas o povo brasileiro entende, quando eles vê a pessoa usando o título de monge, eles interpretam que já é uma pessoa habilitada a estar liderando e ensinando. Enquanto que, na realidade, a fase de noviço é uma fase de estudante, é estudante de monge.
Aí tem a fase que é chamada fase de Shuso. Então, é uma fase onde é considerado ser líder dos noviços durante um período de treinamento. E essa fase envolve o chamado cerimônia de combate de Dharma, ou Hosenshiki. Essa que é a grande cerimônia durante todo o processo de treinamento do monge. É uma cerimônia grande, dramática, energética, quando é corretamente feito. E deve ter literalmente o estilo de parecendo um combate, né? Então, isso é uma cerimônia muito forte. E basicamente corresponde à formatura de um seminarista ocidental. Então, deixe de ser noviço e vai para a próxima etapa. Continua monge em treinamento, tá? Então, mas terminado esse período de Shuso e a cerimônia de combate de Dharma, passa a ser para uma graduação que é chamada Zagen, tá? E nessa fase, na época ficou traduzido como monge aprendiz. Então é uma fase onde, naquela época, com o monge Koen, se definiu que, sim, já pode começar a se chamar de monge, mas é monge aprendiz, é monge em treinamento, mas já está entrando naquela fase onde já pode assumir algumas funções. Então, também, meio que corresponde àquele seminarista que recebeu a formatura do seminário e foi mandado para uma igreja para trabalhar como assistente, então aprendiz, como assistente para ir aprendendo e se preparando para futuramente assumir um templo, uma igreja própria, né? Então, nessa fase de Zagen, ou de monge aprendiz, ainda é monge em treinamento, mas já está habilitado a uma série de funções, né? No Japão, talvez ainda as funções seriam mais de oficiar algumas cerimônias simples, e de atuar como um senpai ou como um veterano em relação a noviços. Mas no Japão, o Zagen ainda não estaria liderando grupos de prática, ainda não estaria dando palestras de Dharma, ainda não estaria fazendo o papel de professor, tá? Então, aqui no Ocidente, a gente acaba acelerando toda uma série de processos e isso é muito arriscado, né? Porque fica até que ponto está havendo uma compreensão, né? Porque mesmo com anos de treinamento, nem sempre tem uma boa compreensão, né? Houve época em que a monge Koen falava que mesmo no Japão, mesmo com treinamento rigoroso, os que realmente compreendem, os que se pode considerar basicamente, né, que tem algum nível de realização mesmo, é talvez 5%, né? O resto são mais ou menos como né, padre da igreja da esquina, né? Muito bom coração, empenhado em atender a comunidade, mas não vai ser um grande estudioso, não vai ser uma pessoa que realmente compreendeu certos aspectos do Dharma, né? Então, aqui no Ocidente vira mais problemático ainda, porque a situação de treinamento já é mais difícil. Bom,
Então, a pessoa está como zagen, então ainda é monge em treinamento, até que o professor considera que está pronto para receber a transmissão do Dharma. Essa transmissão do Dharma, a cerimônia é uma cerimônia fechada, reservado basicamente só entre o professor e o aluno e talvez um assistente, né? Então, em princípio, é uma cerimônia fechada mesmo, né? E esse corresponde ao chamado ordenação superior de outras tradições budistas, né? Ou corresponde também à ordenação de um padre católico, por exemplo. Então, quando ele é investido da autoridade como um padre, né? Aí, inicialmente, ele está numa fase onde ele é chamado Rikisho, né? Ele recebeu a transmissão do Dharma, mas ainda não foi para os 2 templos sedes fazer formalidades, né? Então, ele pode usar um kesa marrom, enquanto que os monges em treinamento usam kesa raksu preto. O rickshaw, ele usa marrom, mas ele não pode usar o kesa da cor açafrão, a cor ocre, né? Mas ele já é um monge plenamente formado. Então, quer dizer, com isto, ele tem a autoridade como monge de oficiar casamentos, batizados, bênçãos em geral, cerimônias religiosos, mas ele não é professor de Dharma, tá? Aí nós temos aí a pessoa vai para os 2 templos sede, que são Eheji e Sojiji. Ele vai passar por cerimônias, formalidades, que é chamado Zuise. Então, uma espécie de debut, uma espécie de apresentação à ordem, né? Acolhida na ordem. Então, faz de conta de ser abade por uma noite e manhã, né? Então, é uma faz de conta de ser abade durante algumas horas. Então, alguns grupos colocam bem romantizado. Sim, é bonito, é gostoso, né? Mas é uma simples formalidade que são centenas que fazem todo ano, então também não tem nada de tão especial. Mas nessa cerimônia, realmente, aí tem é quando a pessoa passa a usar o kesa da cor açafrão, passa a ter direito de usar essa cor. Então, quer dizer, pode usar outras cores também, mas está autorizado a usar a cor açafrão. E parte da cerimônia realmente oficia a recitação de Macarrânia, Haramita Shingyo, Sutra do Coração, e num determinado momento recebe ou do abade deste templo sede, Eheji ou Sojiji, ou do vice-abade, o documento oficializando como um monge plenamente formado, membro da ordem Sotoshu. Então aí passa a ter o título Osho. Então aí nós temos um fator que esse indiano chamado Prajneesh, que adotou o nome Osho, não tem nada de Osho, porque Osho, no correto, é um título de monge zen plenamente formado e reconhecido
como tal dentro do sistema Soto Zen. Agora, nós temos um aspecto muito importante aqui, que nessa época aí se começa a fazer vários documentos, né? E se já foi feito também o treinamento oficial em tempo de treinamento oficialmente reconhecido pela escola, aí a pessoa, além de receber o título de Osho, também vai receber autorização como professor de Dharma. Mas, se na hora de fazer a cerimônia de juízo ainda não foi feito o treinamento oficial em mosteiro de treinamento, então a pessoa só recebe o título Osho e não recebe ainda autorização como professor de Dharma. Essa é uma distinção muito importante. E neste título de professor de Dharma existem graduações, né? Nem como em qualquer faculdade. Você vai para a faculdade, se tem um instrutor, se tem eu não sei as graduações, mas, né, se tem um instrutor auxiliar, depois se tem um instrutor adjunto, eu vou começar inventando. Depois você tem um instrutor, aí depois você vai ter, deixa eu ver, acho que eu achei alguns nomes. Aí depois você, aqui eu coloquei instrutor segundo classe, instrutor primeiro classe, professor associado terceiro classe, professor associado segundo classe, professor associado primeiro classe, professor pleno, aí professor mestre associado, professor mestre, aí professor grande mestre, professor grande mestre adjunto, né? Então, quer dizer, uma série de graduações. A graduação mais básica não habilita para ser abade de um templo, para ordenar novos monges, para dar transmissão dos preceitos, nem para leigos, nem para monásticos. Ele só dá autorização para dar algumas aulinhas dentro de um outro templo, onde outro é o monge titular. Tá? Esse é o nível de sensei mais básico. Para quem tem diploma universitário, um Angol, ou período de treinamento oficial de aproximadamente 90 dias, é o suficiente para este nível de professor de Dharma. Mas, para se tornar abade de um templo oficial e para poder dar ordenação para seus próprios alunos, ter seus próprios alunos, dar a transmissão dos preceitos, tanto para leigos quanto para monásticos, né? Aí, para quem tem diploma universitário, seria um mínimo absoluto de 2 períodos de treinamento de 90 dias. E esse é o nível mínimo. Se não tiver diploma universitário, aí a exigência me parece que vai para 5 períodos de treinamento. E aí tem o lado burocrático, né, de solicitação dos documentos, entrega de comprovação de ter feito treinamento oficial monástico e, num dado momento, é emitido o documento de licenciamento como professor de Dharma da escola Soto Shu, com graduação X, Y, Z, né? Com determinada graduação. Me parece que a partir deste momento, mudanças de graduação só vão poder acontecer baseado em recomendações, que alguém qualificado faz recomendação,
depois passa para comissões, comitês, tem que ser aprovados, e aí, então, com isso é preferível já fazer a primeira autorização com uma qualificação maior do que ficar tentando mudar depois, né? É um pouco mais complicado. Mas aí acontece que a pessoa pode fazer essa parte de treinamento para o licenciamento como professor de Dharma, ou antes da transmissão de Dharma e Suíça, ou depois, né? Então é como se fosse que tem dois aspectos do treinamento que correm em paralelo. Um é a parte simplesmente como monge, essa é a parte que é entre o aluno e o professor, né? E a outra parte é a parte do treinamento em mosteiro para receber a autorização como professor de Dharma e, eventualmente, também autorização para ser abade de um templo oficial do Sotoshu, tá? Bom, tem pessoas que reclamam, não, mas não precisa dessas instituições, né? Dane-se o sistema, acaba com o sistema, não precisa, essas burocracias, não sei o que. Eu estou vendo a confusão que fica nos Estados Unidos, onde dá uma baderna, cada grupo é independente, cada grupo fazendo do jeito que quer, e acaba não tendo nenhum sistema de algum tipo de qualificação que tenta manter um mínimo de garantia um mínimo de qualidade, né? Então, quando fica querendo tirar a instituição da parte de treinamento de monges, da parte de qualificação e licenciamento de monges, tem um lado que é a mesma coisa de estar querendo, então não precisa mais que os médicos tenham de se qualificar e entrar no conselho, ser reconhecidos. Então, se quer tirar algumas instituições, tiram todos. Então, para de exigir o licenciamento dos médicos. Pare de exigir o licenciamento dos psicólogos, dos engenheiros, dos arquitetos. O monge está trabalhando com a essência da pessoa. É um trabalho tão sério quanto o trabalho de qualquer médico e qualquer psicólogo. Está trabalhando com a essência do ser. Tá? Exige um senso de responsabilidade, exige preparo. Tá? Então, cuidado com essas coisas de chega de instituições, chega disso, aquilo, outro, né? Chega de burocracias. Nenhuma instituição é perfeita, né? A gente sabe que nem todos os médicos são éticos, nem todos os psicólogos são competentes, nem todos os, né? Nem todos os engenheiros são bons. Então, também, nem todos os monges são bons, né? Mas é uma tentativa de manter o controle, de garantir o mínimo de qualidade, o mínimo de preparo, né? Então, realmente aqui nessa Sangha, nós optamos sim a seguir o sistema japonês, a seguir essa burocracia, esses critérios, e estamos evitando entrar em alguns dos sistemas americanos, onde estão começando a misturar critérios, porque, para mim, pessoalmente, se eu começo misturando critérios, né, eu começo a misturar sistemas, eu posso acabar fazendo uma confusão onde
de certa forma, perco a identidade. Então, se determinados títulos começam a ficar banalizados, eles perdem o significado. Né? Então, são coisas, não podemos estar com a ambição de ter um título. Né? Então, o ego sempre quer, o ego adora títulos. Né? Mas, esse é um super armadilha para a gente. Né? Então, da mesma forma que noviço está louquinho para ser visto como monge, né? Ganhou um título. Né? Né? Rikisho, tal. O dia que pode se chamar de Osho e usar o que é ocre. Né? O Osho quer ser Roshi, né? Quer ser importante. Né? Isso é ego. Isso é ego. Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Né? Sim, tem grupos que misturam o sistema Soto Zen com o sistema Rinzai. Começam a misturar com outros grupos dissidentes do Soto Sho. Ficam querendo continuar se chamando de Soto Sho, mas estão fazendo mistura. Eu fico, pois, cadê a identidade? O que é? É isso, aquilo, o outro, não é nenhum. E de repente não é nenhum deles. Né? Então essa é a minha visão pessoal. E vendo essas coisas, realmente nós optamos para seguir a tradição Soto Zen com um certo rigor. Né? Então aqui nós não vamos ter a figura de Shuso, Lego, ou cerimônia de combate de Dharma de Legos. Mãos inquietas. E baixou ao lado da câmera. Pode deixar. Tá? Não, ele desceu para cá. Pouca coisa. Talvez não seja perceptível. Mas ok. Mas ok, ainda tem mais algumas graduações. Você lembra que eu estava falando dos professores de Dharma? Estou comentando essa parte porque dentro da categoria de Roshi ainda tem várias graduações na categoria de Roshi. E uma dessas categorias é chamado Dai Kyoshi. Então Dai é grande e Kyoshi é professor. Então seria um grande mestre do Dharma. E semana que vem nós vamos estar recebendo um monge que tem essa graduação, né? Que é o Kurodo Roshi. Esse é um monge que é irmão caçula do fundador do Zen Center de Los Angeles, Maezumi Roshi. E ele tem ajudado muitos monges estrangeiros, incluindo me ajudou bastante, a monja Koen, Zencho Sensei, né? Então, quer dizer, os alunos da monja Koen. E ele é professor de transmissão de Dharma do Enjo Sensei. E ele vai estar aqui dando palestra no dia 20. Né? E ele tem uma graduação que é dada a somente 180 monges no Japão. De 30 mil monges do Soto Zen. Somente 180 recebem essa graduação. E também tem, aí só tem mais 2 graduações dentro do Soto Zen, que são
Um é, bom, não vou nem tentar traduzir, mas são os que possivelmente acabariam se tornando os abades do RG ou de Sojiji. Então, dos dois templos sedes, então que se tornariam, possivelmente se tornariam o monge líder de toda a escola Soto Zen. Márcia, eu estou tendo retorno do seu som. Quer dizer, eu estou tendo retorno de mim mesmo. Eu acho que deve ser talvez o seu microfone que está talvez funcionando. Desliga o seu microfone, Márcia. De acordo com isso aqui, o seu microfone está funcionando. Ok, agora desligou. Muito obrigada, Márcia. Ok. Então, Aoyama Roshi também recebeu essa graduação de grande mestre Zen, grande mestra Zen. E no caso dela, é a primeira mulher, é a primeira monja a chegar nessa graduação. E nessas graduações, como eu falei, alguém tem que recomendar, passa por comissões, comitês, é votado. Então, quando a pessoa realmente recebe, bom, é porque recebeu os votos, né? Agora, se alguns vão achar que recebeu os votos porque foi bom de política, ou se vai considerar que recebeu a qualificação por causa dos seus méritos, né? Aí pode debater, pode discutir, pode brigar. Já tive mensagem de alguém reclamando porque achava que estava só de políticas, né? Mas, por exemplo, do Kuroda Roshi, realmente ele tem prestado trabalhos incríveis, ajudando estrangeiros nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Então, é merecimento, né? Aoyama Roshi também é merecimento, são grandes mestres, né? Então, quem estiver aqui em Porto Alegre, venha assistir a palestra. E quem não está em Porto Alegre, então fica atento que depois eu vou fazer o possível para postar a gravação da palestra no YouTube, tá bom? Então, sobrou mais um aspecto. Depois de tudo isto, então essas graduações, existe ainda a categoria de Kokusai Fukyoshi. Então são os professores missionários, né? Então esse título é dado para os monges japoneses que vêm para o exterior, né? E para alguns estrangeiros que fazem um determinado nível mínimo de treinamento oficial no Japão, tá? Então, aí obviamente já tem que ser professor do Dharma, já tem que ser sensei. Eu não sei qual é a graduação mínima para ainda receber a nomeação como missionário internacional, tá? Então, aí então a descrição da formação, do treinamento, como que funciona, as graduações, e agora vou abrir para perguntas, tá?
Então, eu sei que tem gente que está entrando na aula agora, mas sejam bem-vindos. Depois vou postar na internet, estamos filmando, então vai ficar disponível para todas as pessoas. E quem quiser, quem gostaria de colocar uma pergunta agora, por favor. Os que estão aqui no Hangout ao vivo, né, pode colocar perguntas. E tem uma pessoa que está no chat. Eu não sei se ele está assistindo a aula ou se está só no chat, mas pelo menos a gente deu um alô. Ok. Perguntas, comentários, partilhas. Mas é que eu acho estranho que no Japão essa prática assim seja estranho, não sei. Porque eu acho estranho mesmo o católico também ser não ter uma prática mais real, mais presente, sabe? Que seja uma prática só de eventualmente uma missa ou sei lá o quê. E aqui também no Zen, lá no Japão, que seja uma prática assim, tá? Algumas famílias têm, o monge vai lá uma vez por mês e faz a prática, mas e como é a prática realmente dessas pessoas lá? Ok. É muito nem como o resto do mundo. A grande maioria das pessoas estão dormindo, exatamente como o Buda percebeu e ensina. A grande maioria das pessoas ainda estão totalmente apegados no samsara, estão sendo levados pelo samsara e não querem saber do confronto consigo mesmo. E pode crer, o confronto consigo mesmo, se de um lado é maravilhoso, porque é libertador, do outro lado é muito doloroso, é muito desconfortável, entendeu? Tem momentos que a gente queria só parar, né? A gente queria voltar para trás, né? Mas tem um lado, é um caminho que começou a andar, chega a hora que não tem mais volta, né? Mas a maioria das pessoas não querem esse autoconfronto. E nós temos que ter compaixão por eles. Agora, pelo outro lado, a gente vê que a cultura japonesa, ela está simplesmente imbuído desses valores budistas, né? Da mesma forma que a cultura ocidental, né? Tá muito baseada nos valores cristãos, né? Então, mesmo que sim, na modernidade está se jogando fora muitos valores, infelizmente. Exato, Mas eu acho que tem tantos problemas no Japão, ao menos a notícia de fora, de quem ouve de fora, né? Não estou julgando problemas de suicídio, de coisas assim, das pessoas que têm alto nível, né? E mesmo nós nunca podemos julgar uma outra cultura olhando através dos óculos de nossa própria cultura. Não, porque eu digo, não vou dar uma... Isso é muito... né? Então, realmente, é uma cultura totalmente diferente e tem suas razões de ser como é, né? Mas eu digo, não só
não vou entrar no mérito disso, porque realmente nem conheço e não dá para julgar assim, desconhecendo total. Mas a nível do Zen mesmo, de como é a prática, é isso que me chama a atenção. Mas é o que a gente vê em todas as religiões. Tem alguma coisa dos praticantes ocidentais que ficam achando que como dizer isso? Que só por ser Zen, todos já têm que ser iluminados, os monges têm que ser todos iluminados. É uma fantasia que rola, né? Mas é fantasia. Ser humano é ser humano, não importa o país. Então, mesmo que mudou a religião, o ser humano é ser humano. E se você vai na igreja católica e você vê que a grande maioria são... Né, a grande maioria só aparece na igreja em Páscoa e Natal. O resto do ano eles somem, nem lembram. Eles mal lembram da existência da igreja. Então, aí vai, né? E se só chega num pequeno grupo que está lá, efetivamente colaborando, ajudando a fazer a igreja funcionar, né? Aí que são os grupos dos homens, os grupos das mulheres, os grupos dos jovens, né? Mas a maioria, né, estão sendo católicos de boca para fora. Mas não porque eles praticam a religião deles, né? E a mesma coisa com todas as religiões. Porque isso é a natureza do ser humano. Agora, no Japão, muitas dessas famílias, mesmo que eles estejam sendo paroquianos dentro do templo, e indo só para serviços memoriais, muitos deles, todo santo dia, alguém da família está fazendo a recitação de sutra e oferta de incenso em frente do altar da família. E aí, quantos de nossos praticantes do Zen ocidental estão fazendo a prática diária? Então, né? Então, é complicado querer julgar ou apontar dedo e achar que tá mais fraco, tá estranho, né? Estamos lidando com a realidade da natureza humana, como o Buda ensinou. A grande maioria não estão interessados em despertar. Ainda foram seduzidos pelo samsara. Aí, de certa forma, para entrar na prática mesmo, tem que ser uma pessoa sofrida. Que não está conseguindo se adaptar socialmente falando. Né? Então, que está buscando alguma coisa a mais. São esses que viram os praticantes. Porque estão buscando alguma coisa a mais. Né? Então, né? Como aceitar isso? Né? E considerar válido. Está fazendo sentido? Tá? Outras perguntas, comentários, partilhas? Que eu penso assim, eu sei que tem muita isso que a senhora estava dizendo, é que tem uma incompreensão, eu acho, da gente como ocidental, como a gente estava falando o outro dia, né? O asiático, ele conhece muito mais do ocidental. Sim. Do que o ocidental dele, né? Sim. Então, Sim. ele sabe muito mais, ele aprendeu muito mais, ele Sim.
permitiu muito Sim. mais essa troca, né? Aham. De informações e acrescentou, mudou, então ele tem mais isso, Uhum. né? Em geral. Uhum. Mas o ocidental ainda cria uma fantasia, Sim. né, com relação ao oriental, né? É. Então, como se o oriental fosse tipo mais correto, mais perfeito, mais diferente, né? Então, na arte marcial mesmo, tem muita gente que diz, não, mas o meu mestre é japonês, não, mas o meu mestre é um chinês, mas o meu mestre é um coreano. Isso. Né? E às vezes nem tem chance de ter o contato direto com esse mestre, porque ele mora na China ou no Japão, Uhum. por exemplo, né? Ele está longe. Isso. Ele chega e ele basicamente vai ver técnica, e se o cara tem uma técnica razoavelmente boa para um ocidental, que tem mais isso, ele vai dizer, esse cara é um ocidental. Isso. Eu não vou esperar que ele seja tão bom em tantas coisas. Ele tá razoável. Mas é interessante ver que quando se tem um mestre, e eu tô falando sobre a arte marcial, quando se tem um mestre, e mesmo que ele seja ocidental, ele se preocupa com outros aspectos. Ele vai se preocupar como que eu tô no meu dia a dia. Ele vai se preocupar se eu tô brigando ou se eu não brigo. Se eu puxo briga, se eu não puxo briga. Então sempre vai ter o momento dessa conversa. Às vezes quase toda vez que se treina. Às vezes durante o treino vai ter isso. Né? Mas esse cara é um ocidental e muitas vezes não vai ser tão valorizado quanto o outro mestre que chega lá uma vez a cada 2, 3 anos. Sim. Ou uma vez no ano que seja. E vai lá e diz, não, mas ele tá bom. Vai lá, tira foto junto. E ele vai estar sempre bem, sempre sorrindo, porque ele tá passeando também. Ele tá, é outra situação desse mestre. Né? Então, e eu acho que no Zen também tem isso. Sim, né? Em todos. Esse aspecto, né? Que se imagina que o japonês tem certas coisas que o ocidental não vai ter. Isso. Porque é um ocidental. Né? E aí às vezes eu acho que a gente esquece que a prática, e aí tanto faz se é do Zen, com arte marcial, se ela é bem feita, a prática não é feita para um povo. Isso. A prática é o universal. Pode ser que tenha se desenvolvido em um povo, mas ela é para um ser, para qualquer pessoa. Isso, perfeito, né? perfeito. Então, que é uma coisa que às vezes não se valoriza o que já tem, né? Então, e nisso tudo que a senhora fala, que eu acho que grande parte dessa confusão que tem no Ocidente, parte é porque, povos às vezes que dizem, não, mas eu não quero porque eu faço melhor. Que é característica muito forte de ocidental e de alguns povos. Sim. Mas para o Brasil isso é diferente em alguns pontos. Então, sim, sempre vai ter uma camada mais rebelde, um exemplo, que tem acesso a outras coisas, mas não, mas eu não quero eles também. Né? Se o norte-americano ou o inglês não querem, eu não quero também. E eu crio o meu. Isso. Mas o brasileiro em si, ele tem essa tendência, e é cultural, né? A valorizar mais, e ele abraça, e ele beija, e ele dá tudo que tem, e ele quer ficar perto dessas coisas. Mas eu acho que daí se perde todo o treinamento de alguma pessoa que já tem e que está aqui, né? E que é outra coisa que eu penso disso, que se lembrar do Buda, um exemplo, ele não era só ele que ensinava, ele tinha um monte de alunos muito bons. Isso. Né? Que ele deixava, tipo, olha, fica aqui, então tinha um angô. Quando ele saía, se tinha alguém, né, se o povoado estava bem, ficavam alguns monges lá e ele saía. Isso, que eram reconhecidos como os professores. Né? E não desqualifica nenhum deles. Isso. Né? E a discussão que a senhora me trouxe uma vez sobre o
o Lankavatara Sutra e outros sutras que trazem um monte que ninguém sabe quem é. Subhuti, então quem é esse, né? Ele nem é tão assim, mas ele tá, tipo, quase que ênfase desses sutras. Né? E então, por que essa figura tá ali, não sendo um arahatão, né? Uma tão especial. Ele é simples. É um mestre, mas é simples. Sim. Né? E por que tem essa figura e ele tendo a oportunidade de ter esses questionamentos? Né? Então é isso que o que eu penso, né? Que eu acho que boa parte, porque isso me veio com a senhora falando essas coisas todas, né? Então, que a gente busca esse padrão que está no modelo japonês, mas a senhora não quer que a gente seja um japonês. Isso. Aliás, nem o Saikaro Roshi quer que a gente seja um japonês. Né? Querem que a gente seja seres humanos que pratiquem o Dharma e valorizem o Dharma onde ele está. Isso que eu entendo. E é por isso que eu acho que é esse cuidado que a senhora tem o exemplo, que o Bushinji tem, que a Sotoshu tem, de cuidar disso dessa forma, para que pessoas possam ter o acesso ao Dharma, independente de onde venha, do que tenha sido, do que é. Isso. Não, realmente, existiram toda uma série de fantasias românticas, isso vem do romantismo, né? Que se falava do selvagem, qual era o adjetivo que davam? Mas que tanto o selvagem, né, então o índio, por exemplo, né, quanto determinados asiáticos eram, sabe, de uma pureza e de o bom selvagem? O bom selvagem, né? Então era algo especial, né? E quando se descobre que não são tão especiais assim, aí ficam né? Porque quando está se olhando uma ilusão, a desilusão vai para o outro extremo. Nenhum nem outro está simplesmente no real, né? Então, porque aquele bom selvagem do romantismo não existe, mas também aquele que não presta para nada também não existe, né? O selvagem também, simplesmente um ser humano. Então, aí se criou, né, ainda com essas histórias zen, então se criou uma mitologia em torno do zen, né, e em torno também do japonês, né, então é um super povo, aí se descobre que não é a tendência de ir para o outro extremo, entendeu? E virar hipercrítico. Enquanto que não, são iguais, são basicamente igual a gente, simplesmente muda as qualidades e muda os defeitos, mas o balanço está mais ou menos semelhante, né? Aí nós também acabamos tendo aspectos de que corre-se o risco de entrar também, em parte por causa desse mesmo romanticismo, né? Santo de casa não faz milagre. Então, santo de casa, monge residente, cheio de defeitos. Ainda no Zen, porque no Zen se vive uma intimidade com os professores, que é fácil confundir com familiaridade e de apontando o dedo, né? Porque deveria ser melhor, deveria ser diferente. E aquele professor que vem 1 ou 2 vezes por ano e que nem é o meu professor, é simplesmente um professor visitante. Professor visitante sempre chega sorrindo, dá uma doçura. Ou a gente vai para um outro local de prática, então a gente é visitante,
Né? Então, esse professor também vai acolher a gente pode aprender muito. Mas a gente não vai vivenciar a mesma intimidade que a gente vive com o santo da casa. Mas o santo da casa não faz milagres. Então, não se cria os mesmos fantasias a respeito. Né? Muito pelo contrário. Né? Acaba a lua de mel num instante, né? Se acaba com as fantasias, ou se vai em frente com a prática, né? Ou se fica com parte da prática trancado, travado, por causa de apontando o dedo. Né? Porque, né, aqueles professores visitantes, né, são muito melhores, muito superiores, né, por causa das fantasias. Ou vai justamente, né, aí se percebeu a falha, aí cai pro chão totalmente. Não podemos ficar com fantasias. São todos seres humanos. Alguns sim, são mais mestres do que outros, isso sim. Né? Eu não me comparo, como professor de Dharma, eu não me comparo com o Sai Kawan Roshi de jeito nenhum. Eu não chego nem ao pé deles, como professor de Dharma. Né? Como professor de Dharma, eu não chego nem aos pés da Oyama Roshi. Né? Mas, como ser humano, não sou nem melhor nem pior. Né? Então, aí como que a gente acha esse ponto de equilíbrio? Né? E de conseguir lidar com as outras culturas. Né? Esses dias, e ainda estou trabalhando material de treinamento para aulas pela internet, aulas em pares, em parcerias. O meu parceiro é islâmico de Yemen. Então, é totalmente outra cultura. Outra cultura. E eu garanto, está sendo um desafio tanto para ele quanto para mim. E como aceitar e estar numa boa. E cultivar a amizade. Em lugar de me preocupar com coisa que... Eu acho que não é bem assim como ele está achando. Né? Posso entrar criticando, apontando o dedo, né? Achando que tem que mudar o pensamento, mudar a cultura, não sei o que, não sei o que. É um professor de inglês. É um ser humano. Não é um político, não é... Entendeu? Então, né? Então vamos cultivar bom relacionamento, né? E, né, aprender a esticar. E não significa que eu tenho que concordar, mas eu vou procurar compreender a visão dele, a cultura dele. E que para ele, a cultura dele tem fundamento, tem razão. Né? Sim. E como que eu posso chegar a entender isso, né? O desafio maior, na realidade, está sendo que ele tem voz grave e quando o microfone não é muito bom, o som chega, não sei a palavra, mas fica difícil de entender. Então eu fico desesperado, porque eu queria poder conversar mais livremente, mas acaba tendo dificuldade em entender ele. A pronúncia dele está perfeitamente adequada, perfeitamente compreensível, né? Mas a qualidade de som, quando é voz grave, começa a pegar aquela característica meio né? Então, o que ele falou? Né? Mas, então, realmente, parte é de abrir horizontes quanto mais possíveis. Né? Tá? Perguntas, comentários, partilhas. Tá? Ok, podemos encerrar a aula por aqui. Deixa eu ver, acho que tem uns comentários aqui. Ok.
Sim, ok. Depois manda mensagem pro Henrique, que está só no celular. Ok. Ok. E Camila, ainda está aqui? Não. Ah, Camila já saiu. Ok. Parece que Camila saiu. Tá, então depois eu mando mensagem para ela. Porque, ok, respondendo a pergunta dela, é que sim, as pessoas podem fazer perguntas sim, tá? Então tem um espaço que abre o chat do próprio Hangout. Tem partes que confesso nem eu entendo direito. Opa, alguém está no outro chat. Parecia que estava ouvindo, né? Ok. Tá bom. E parece que o Zé não conseguiu achar a gente, né? Então depois a gente acha ele, tá bom? Ok. Camila só escreveu que isso. Depois lê, mas ela já saiu. É Clarice que tá no chat, sim, tá? Se um de vocês tem pergunta, pode falar, pode ligar o microfone e falar, ou pode fazer o chat. E se não tiver, logo vamos para encerramento. Número 3. Não. Sim. Ela já saiu. É Clarice que está no chat, sim, tá? Se um de vocês tem pergunta, pode falar, pode ligar o microfone e falar, ou pode fazer o chat. E se não tiver, logo. Não, a Márcia que abriu o microfone dela. Tá bom. Né? Ok. Bom, então vamos encerrando por hoje. Por e-mail, por favor, mande mensagens de tópicos que vocês gostariam de ouvir a gente tratando, conversando durante esse período de aulas informais. Eu tenho assuntos que eu posso ensinar, já vi, mas também eu dou a possibilidade de vocês falarem, eu queria que você falasse de não sei o que, tá bom? Você pode me mandar mensagem por e-mail, ok? A prática diária, ok. Então me mande por e-mail para eu não esquecer, tá? E eu falo disso numa das próximas aulas, tá bom? Ok. Então vamos encerrar por hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada. Obrigada, sensei. E cuidem-se bem. Também. Clarissa, seja bem-vinda. A gente tiver nos Dharma Chats ou nas próximas aulas. Márcia, você vem em janeiro? Estamos te esperando em janeiro.